do melhor raio-x das seleções, porque vocês já sabem, né? Aqui é Brasil, como eu sempre digo. Apenas a seleção brasileira, a maior do mundo. Isso aí quem tá dizendo não sou eu, é todo mundo. Porque vocês já sabem, esse ano a gente tem o Hexa aí pra conquistar. Semana passada eu dei muito desgosto pra vocês, contando a trágica história do 7-1. Peço perdão, inclusive, porque eu fiz o raio-x da seleção alemã. Só que hoje vamos falar de Hexa. A seleção brasileira participa de Copas do Mundo desde que o mundo é mundo, lá por volta de 1930, que foi a primeira Copa do Mundo. Porém, a primeira medalhinha só veio 8 anos depois, com o terceiro lugar em 1938. E na Copa seguinte tivemos o cheirinho da taça com o segundo lugar em 1950. Deu pra sentir, mas não rolou. Lembrando que não houve Copa em 1942 e 1946 por conta da Segunda Guerra Mundial, que rolou entre 1939 a 1945. Em 1946 os conflitos já estavam finalizados, mas como muitos países europeus estavam muito fragilizados, a FIFA optou por não realizar a Copa do Mundo em 1946 também. Ok, agora vamos voltar. Em 54 não conquistamos nenhuma medalha de latinha, mas isso aí era o esquenta para uma grande revolução no futebol mundial. Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai. Agora é só aquele início das músicas do Zé Felipe. Bota capacete que lá vem pedrada. Coloca o capacete que lá vem pedrada. Em 58 conquistamos nosso primeiro título. Vê só a seleção potência que era. Castilho, Bellini, Gilmar, Djalma Santos, Dino Sani, Didi, Zagallo, Oreco, Zósimo, Pelé, Garrincha, Nilton Santos, Moacir, Dizorde, Orlando, Mauro, Joel, Mazola, Zito, Vavá, Dilda e Pepe. Tá bom pra ti? Inclusive, Pelé nessa Copa aí só tinha 17 aninhos. Olha aí que coisa linda, que coisa fofa. Ritmo amor. Ok, na Copa seguinte, adivinha? Mais um título, imparáveis, incansáveis. Em 66, passou batido pro Brasil, mas em 70 teve mais um título. O Brasil foi tricampeão mundial. Eu não disse que vinha pedrada? Pois então. Ok, em 74 deu um pouquinho ruim, porque aí a gente saiu sem medalha, apenas com o quarto lugar. Sentimos o cheirinho da medalha, mas não rolou. E em 78 ganhamos o bronze. Agora tivemos mais 3 Copas sem nada, nem aquele cheirinho de medalha, nem de bronze, nem de prata, nem de nada. Muito menos de ouro. Pra aí, em 94, vir mais um título. Que isso, Brasil? Calma. Em 98, perdemos na final e saímos com aquela pratinha com gostinho de ouro. Pra aí, em 2002, conquistarmos o Penta. Só alegria, só felicidade e gratidão. Porque depois disso foi só ladeira abaixo. Em 2014 saímos com um quarto, humilhados pela Alemanha, com o menino Ney, adulto Ney, lesionado, todo mundo triste, 7-1 nas costas. Pra aí em 2022 termos o Hexa, né? Parou, Sabrine, parou. Eu tô me iludindo. Estão deixando a gente sonhar, rapaz. Estão deixando a gente sonhar. Mas pensa comigo. 2022. 2 mais 0 mais 2 mais 2. 6. Hexa. Tá na nossa cara, só não vê quem não quer. Agora, olha só as coincidências que farão o Brasil Hexa em 2022. Porque quem tá dizendo isso não sou eu, são os números, são os resultados, são os choques. Choque de monstro. Em 1998, a França foi campeã do mundo, certo? Em 2018, a França também foi campeã do mundo. Em 2001, um craque brasileiro se lesionou. No caso, foi o Fenômeno. Em 2021, menino Ney, adulto Ney. Em 2021, 2022, um ponta esquerda teve um destaque absurdo. O nosso Vini Júnior. Em 2001, 2002, Ronaldinho se destacou pra caramba aí. Em 2001, o Brasil perdeu a Copa América e saiu humilhado. Em 2021 também. Em 2002, o Real Madrid ganhou a Champions League e em 2022 também. Em 2002, o Brasil foi pentacampeão. Em 2022, só não vê quem não quer. A
Artilheiros. Em terceiro temos Jairzinho. E não é o filho do Voldemort. Jairzinho marcou 9 gols e foi uma peça fundamental na Copa de 1970. Ele até recebeu um apelido por isso após fazer gol em todas as partidas. Furacão da Copa. Até hoje, nenhum brasileiro repetiu o feito. Ele também participou das Copas de 66 e 74 e era atacante do Botafogo. Seu filho, Jair Ventura, foi técnico do Fogão. Em segundo, na artilharia, veio o rei do futebol, Pelé, com 12 gols. E a história do cara conta por si só, né? Ele é considerado um dos maiores atletas da história do esporte mundial. Em 2000, Pelé foi eleito o jogador do século pela IFFHS. E um dos 2 vencedores do prêmio Melhor Jogador do Século da FIFA, ao lado do Maradona. Também foi eleito atleta do século pelo Comitê Olímpico Internacional. Pelé é o maior goleador da história do futebol, segundo a IFFHS, com 1.283 gols em 1.363 jogos, incluindo jogos amistosos não oficiais. E em primeiro lugar, na artilharia da seleção brasileira, o nosso maior destaque é Ronaldo Fenômeno, com 15 gols. O apelido Fenômeno veio da imprensa italiana quando ele defendia o Internazionale, ou Inter de Milão. Fenômeno foi eleito o melhor jogador da FIFA em 1996, 1997 e 2002. E o segundo melhor no tradicional prêmio Bola de Ouro, sendo o jogador mais jovem a receber o prêmio com 20 anos de idade. Com 17 anos, ele integrou a seleção brasileira na Copa de 1994, mas não chegou a jogar. E em 98 e 2002, ele foi um dos grandes protagonistas do Brasil. Uniformes. Essas foram as camisas usadas pela seleção brasileira nos anos dos títulos: 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002. Trajetória até o título. 1958, Brasil começou metendo uma peia na Áustria por 3-0, empatou com a Inglaterra sem gols e marcou 2-0 contra a antiga União Soviética. Quartas, fez um golzinho contra o país de Gales e avançou. Semi, 5-2 contra a França. E na final deu Brasil, não tinha pra onde correr, repetiu o placar 5-2, só que dessa vez contra a Suécia. 1962, 2-0 contra o México, 0-0 contra a Tchecoslováquia e 2-1 contra a Espanha. Quartas, 3-1 contra a Inglaterra, 4-2 na semi contra o Chile e na final deu Brasil 3-1 contra a Tchecoslováquia. 1970, 4-1 contra a Tchecoslováquia, 1-0 contra a Inglaterra e 3-2 contra a Romênia. Nas quartas marcou 4-1 contra o Peru, na semi 3-1 contra o Uruguai e na final 4-1 contra a Itália. 1994, fase de grupos, 2-0 contra a Rússia, 3-0 contra Camarões e empatou com a Suécia por 1-1. Nas oitavas marcou um golzinho contra os Estados Unidos. Nas quartas deixou os Países Baixos mais baixos ainda. Que horrível, foi péssimo essa, meu Deus. Semi 1-0 contra a Suécia e na final passou sufoco contra a Itália no tempo normal, terminou por 0-0 e a disputa foi nos pênaltis. Então, deu Brasil, né? O importante é isso. 2002, primeira fase, 2-1 contra a Turquia, 4-0 contra a China, 5-2 contra a Costa Rica. Moleza esse grupo, vai, passa. Oitavas, 2-0 contra a Bélgica. Nas quartas, marcou 2-1 contra os ingleses, semi 1-0 contra a Turquia. E na final, meteu uma chibata, uma lapada na Alemanha por 2-0. O maior vice do planeta, e não sou eu que estou falando isso, são os números, é história. Mas aí os caras ficaram putos em 2014, deu no que deu, né? Então, abafa. Acabamos por aqui, mas não esqueçam de deixar o like, o comentário, compartilhar com todo mundo. Se inscreve no canal para que a gente continue produzindo esses conteúdos mais históricos. E próxima semana a gente tem o Raio-X dos Hermanos. Raio-X da Argentina. Cuida!